E aí, gente, eu sou o de Paula, eu sou diretor de projetos do Struct 2025 e hoje eu vou dar essa aula de TRPC para vocês. TRPC é uma ferramenta que permite a gente criar APIs, que são protocolos usados para fazer a comunicação entre o back-end e o front-end. É um intermediário entre o front e o back. O jeito mais tradicional e mais usado no mercado de implementar essas APIs para o sistema web é com o REST, que usa requisições HTTP e endpoints que são acessados em um URL específico da aplicação. Mas como a gente usa TRPC na Struct, a princípio vocês não precisam saber nada disso. Mas quem quiser se aprofundar, eu recomendo dar uma pesquisada sobre. Também tem videoaula antiga de REST, dos processos trainees anteriores da Struct, para quem quiser dar uma olhada. Voltando ao TRPC, ele foi feito especificamente para TypeScript, que é o que a gente usa, enquanto o REST é mais universal. Desse jeito, com o TRPC, a gente consegue fazer APIs bem mais fácil. Em vez de acessar URLs e mandar requisições, você chama direto uma função no código e já tem os parâmetros e os retornos chipados, então já fica bem mais fácil de saber como é que usa essa função, o que ela retorna. E assim fica mais seguro e legível. Detalhe, o TRPC inclusive usa REST por debaixo dos panos. Ele implementa essas funções por meio de um único endpoint de REST, mas a gente não precisa mexer com isso diretamente, o TRPC faz isso sozinho. Bom, para começar de verdade agora então, eu vou explicar para vocês como é que faz para instalar o TRPC. Existem dois jeitos. O primeiro e mais fácil é na hora de criar um repositório com a nossa stack, a T3 Stack. É só você vir aqui para essa T3 Stack, vocês já devem ter visto isso. E aí, entrando no site, já tem o comando aqui que você vai precisar. Vou usar o pnpm aqui. Abrir o terminal e criar um repositório T3. Ele já vai fazer um monte de perguntas do que a gente vai usar. Vou só dar o nome aqui primeiro. Ele pergunta qual linguagem, a gente vai usar TypeScript. Vou colocar que sim, tem o índice CSS. E aqui ele já pergunta TRPC. É só marcar que sim. Vou marcar a Nextauth aqui porque vamos usar mais pra frente também. Prisma, que é o RM que a gente usa, vocês devem ter visto já também. AppRouter sim, SQLite. Eu não vou criar repositório, que não precisa, agora porque é só aula. E vou colocar para rodar o pnpm install. Aí, marcando que a gente quer usar TRPC, ele já vai instalar tudo automaticamente. Agora é só esperar o repositório ser instalado. Beleza, terminou de instalar aqui. Agora já deve estar tudo configurado. Vou mostrar para vocês abrir com o VS Code aqui. Esse aqui é o nosso repositório. Como vocês podem ver, já está com tudo do TRPC aqui, já está tudo configurado. Ele vem com alguns exemplos, né? Esse post aqui, tanto nas APIs quanto no Prisma, no esquema do banco de dados. Ele vem com esse post. Esse aqui é só um exemplo, não precisa, você pode deletar ele. Pode deletar aqui do user também. Agora, essas outras modas aqui, elas são necessárias para o funcionamento do Nextshelf. Não pode remover isso aqui, é importante. Mas aquele post pode remover, já removi até. Agora, a segunda maneira seria para um repositório que já está feito, já foi criado, mas não tem o TRPC instalado. Aí você tem que instalar manualmente. Eu criei aqui um outro repositório de exemplo, que eu não instalei o TRPC nele, e vou mostrar para vocês como é que faz. Aqui é só você pesquisar no Google TRPC, você vai achar a documentação oficial. Já tem aqui o comando de instalação, usar o pnpm aqui. Só rodar esse comando no terminal, na pasta do seu repositório. Então, estou aqui na pasta do repositório. Rodar esse comando aqui. E ele vai instalar. Ele vai demorar um pouquinho também, que nem a instalação inicial. Só esperar ela terminar aí. Beleza, terminou de instalar aqui. Mas não é só isso. O TRPC ele precisa de várias configurações em alguns arquivos. E é meio ruim, meio chato de fazer isso manualmente. É meio que impraticável. Então o que eu recomendo fazer é abrir um repositório que você tenha o TRPC instalado, que nem esse aqui é o exemplo do primeiro que eu criei, e sair copiando mesmo os arquivos que ele tem aqui, da configuração inicial do repositório T3. São vários. Tem nessa pasta TRPC, tem esses três aqui. Tem em Source Server API. Tem esses dois aqui também, que é o root.ts e o trpc.ts. E tem esse routers aqui, que é um dos roteadores para uma moda do banco de dados, que é aquele post, que é só um exemplo que eu falei. Esse post especificamente aqui não precisa, porque como eu falei é só um exemplo, mas ele segue essa arquitetura aqui, né, de ter essa pasta routers, e aqui tem um arquivo para cada roteador. Então eu recomendo sair copiando tudo isso mesmo, de um repositório que tenha tudo configurado já, que é muito mais fácil. De instalação é isso, então vamos continuar. Eu voltei aqui pro primeiro repositório, que é aquele que eu já instalei o TRPC direto. Como eu disse, a T3 já configura tudo do TRPC, então a gente não precisa configurar nada.
Eu adicionei aqui algumas models no esquema relacionadas a RPG, que é algo que eu gosto, só pra usar de exemplo, pra mostrar pra vocês como é que faz o uso do TRPC. Só dando uma explicadinha rápida, tem a criatura que tem alguns atributos, mas não tem relação com nada. Tem o personagem que tem várias armas e várias magias. Cada arma só tá ligada a um personagem e uma magia pode estar ligada a vários personagens e um personagem pode estar ligado a várias magias. Então tem essa tabela de relacionamento aqui, né? Agora a primeira coisa do TRPC que a gente vai de fato fazer é criar uma router, um roteador. As routers são a base da estrutura do TRPC. Elas são agrupamentos das funções de API que a gente vai usar. Você pode separar esses agrupamentos com a lógica que você quiser, não tem nenhuma regra, mas a gente costuma separar para cada model do BD. Então, para criar uma router, você vem aqui em Source, Server, API, Routers. Estão aqui as routers. Já tem esse exemplo aqui, né, que eu falei para vocês, que é do post. Então, para criar uma nova, a gente vem aqui e cria um novo arquivo dentro dessa pasta. Dá o nome da router que a gente vai usar. Eu vou fazer agora para criatura. Então, criatura.ts. E aqui a gente vai definir a nossa router. E aí, para isso, eu vou pegar desse exemplo aqui que já tem, esse post, copiar tudo e colocar aqui na nossa nova router. Só que eu não vou usar tudo isso, eu vou já até tirar todos essa parte aqui de dentro para fazer junto com vocês. Então aqui a gente já tem exportando e criando essa router, né? Aqui está com o nome de post router, que era do exemplo, eu vou trocar para criatura router. E aqui a gente tem essa router. E dentro dela, a gente vai criar ela usando essa função create rpc router. E dentro dela a gente vai passar os parâmetros que vão ser as procedures. As procedures nada mais são do que as funções que a gente vai chamar no front-end, as funções de API. Elas podem ser de dois tipos, a public e a protected. A protected eu vou explicar mais pra frente, ela tem a ver com autenticação. E a public é meio que a padrão, assim, é o que a gente vai usar por enquanto. Então eu vou criar uma procedure aqui. Uma procedure pode fazer basicamente qualquer coisa. Eu vou criar uma bem simples aqui só para mostrar de exemplo. Tem uma função way aqui, que é uma procedure. Eu tenho que colocar dois pontos e o tipo que ela vai ser. Nesse caso, public procedure, que já está importado aqui. E a gente tem que definir os parâmetros que ela vai receber. Para isso a gente dá um enter aqui só para indentação. Coloca ponto input. E aí nessa função a gente vai passar os parâmetros que essa função vai receber. O TRPC ele é tipado com o Zod. Zod é uma ferramenta de tipagem, de validação de tipos, e é obrigatório usar ela. Então aqui, dentro desse input, eu vou passar um objeto Zod. Para criar um objeto Zod, ele já está importado aqui. Você coloca z.object, que também é uma função, e dentro dessa função a gente vai passar os parâmetros desse objeto. Esses parâmetros também têm que ser tipados com o Zod. Então vou criar um parâmetro simples aqui, esse objeto, vou colocar um parâmetro nome, ele vai ser uma string, então eu coloco z.string. É parecido com o objeto padrão do TypeScript, mas ele tem esse z ponto aqui, e é função, não é um tipo. Então tem que usar desse jeito aí, porque o TRPC obriga a usar o Zod. Beleza. Agora, existem dois tipos de procedure, que são as queries e as mutations. As queries, elas não vão alterar o estado do banco de dados, é só uma leitura. Ele só vai pegar uma informação do banco de dados e não vai mudar, não vai escrever no banco de dados. A mutation é justamente o contrário. Ela vai alterar o estado do banco de dados, vai fazer uma mudança, vai escrever alguma coisa, alterar alguma coisa, deletar alguma coisa. Como eu estou fazendo um exemplo simples aqui, eu não vou fazer uma mutation, vou fazer só uma query. Então eu coloco mais uma vez um enter, ponto query, também é uma função. E aqui dentro dessa função eu vou passar o que essa função faz, o código dessa função. O que essa função faz, o código dessa função. Mas antes disso eu tenho que definir de novo aqui o input, com uma arrow function, na verdade. Então vou colocar aqui, ele recebe um objeto que tem um input, e essa arrow function leva nesse corpo de função aqui, que eu vou definir agora. E aqui dentro desse bloco eu vou colocar o bloco de código, que a função vai executar. Nesse caso eu vou só colocar para retornar direto, uma mensagenzinha de olá com o parâmetro nome que eu mandei no input. Para isso eu vou fazer uma string concatenada aqui, né? Eu vou pegar do input, que é esse objeto que eu coloquei aqui na arrow function, ponta, nome, que é o parâmetro que tem aqui no objeto Zod que eu defini antes. Então essa função vai receber esse objeto Zod com esse parâmetro nome, que é uma string, e eu vou usar esse parâmetro bem aqui e vou retornar direto uma string olá com o nome que eu recebi de parâmetro.
Beleza, esse exemplo inicial já está pronto. Mas para poder funcionar isso de fato, não é só isso. Eu tenho que vir aqui nesse root.ts, que é onde estão definidas de fato as minhas routers. E eu tenho que importar aqui aquela router que eu acabei de criar, que eu só tenho um arquivo solto aqui, ele não está sendo usado em lugar nenhum. E é bem aqui onde já tem aquele, mais uma vez aquele exemplo do post. Eu vou tirar esse aqui, colocar criatura, dois pontos, criatura router, que foi o que eu acabei de criar. Se eu selecionar aqui, o VS Code já importa automaticamente. Vou tirar esse aqui do exemplo. E agora sim, o TRPC sabe que a minha router existe e ele consegue acessar ela. A partir disso, então, já deve ser possível usar essa API. Apesar de que ela não faz muita coisa, é só um exemplo bobo. Mas eu fiz um códigozinho bem simples da página inicial aqui. Já rodei o PNPM Dev aqui também. Você pode ver que está esse oi. E eu vou mostrar um exemplo bem rápido de como acessar, de como usar essa API. Mais pra frente vou explicar mais detalhadamente. Mas por enquanto, vou só importar a API aqui do servidor. Esse aqui é um server component, então vou usar o servidor. Já aparece aqui a router criatura que a gente acabou de criar. E que eu coloco o ponto mais uma vez. E tem a função oi, que foi essa que eu acabei de criar. Então eu posso chamar essa função. Vou dar. Vou salvar ela numa constante, uma constante nome, igual a essa função. E aqui ele já está reclamando, vocês podem ver, está faltando o parâmetro. Então eu vou passar como um parâmetro um objeto, que tem o parâmetro nome, e eu vou colocar o meu nome aqui, Pedro. Então eu estou chamando essa API, passando como parâmetro meu nome Pedro, e em teoria ela deve retornar e salvar nesse nome aqui a mensagem Oi Pedro. Então eu vou colocar para exibir essa mensagem aqui, nome. Não é nome, né? É mensagem. Vou trocar aqui. Mensagem. Se eu salvar aqui, ele deve mostrar a mensagem. Olá, Pedro. Que é exatamente a mensagem que a API retorna. Então, basicamente, bem resumidamente, é assim que funciona as APIs do RPC. Bom, mas obviamente isso aqui não serve para muita coisa, né? O que a gente quer de fato é com as APIs poder acessar o banco de dados. E como é que a gente faz para acessar o banco de dados? Então, além do input, a nossa procedure também tem um parâmetro que ela pode receber, que é o CTX. Esse CTX é o context, o contexto. O contexto é um conjunto de dados que todas as nossas procedures da nossa aplicação vão ter acesso. Ela está definida nesse arquivo trpc.ts e dentro dela, por padrão, já vem o DB, que é o nosso banco de dados. Que é o Prisma gerencia isso e cria o cliente Prisma, e é esse cliente Prisma que é passado para a gente, para as nossas procedures. Aqui você pode definir outras coisas que você quer passar. Eu posso, sei lá, criar uma constante aqui variável igual a 23, 12, 23, e passar junto essa variável aqui, variável, vírgula, e o resto. Tem o DB, tem a session, tem essas coisas. Então, todas essas coisas vão estar acessíveis para todas as nossas procedures. É só colocar aquele CTX como parâmetro também. Tem que ser daquele jeito, tem que ser CTX, que ele vai receber tudo isso. Vou tirar isso aqui, porque é desnecessário. E voltar aqui para nossa procedure. Então, agora a gente tem esse CTX. Para acessar o banco de dados, a gente acessa ctx.db. Esse aqui é o nosso banco de dados. Então, vamos lá para um exemplo mais útil na prática. Eu vou trocar essa função oi aqui por uma função list, que eu quero que ela me retorne a lista de todas as criaturas que tem no banco de dados. Então eu estou dando esse nome list para ela. Como eu quero que ele liste todas, eu não vou precisar de um input, eu quero só o retorno direto. Eu vou tirar aquele input ali. E esse input aqui também. Porque eu tirei o input, então não preciso mais receber o input como parâmetro. E aí, para acessar o banco de dados aqui no corpo da função, eu vou criar uma variável criaturas, com as criaturas, que vai receber os dados do banco de dados. E para acessar o banco de dados, que eu tinha mostrado antes, ctx.db, e aí ponto de novo, e aqui vai ter todas as models do banco de dados. Então aqui eu seleciono qual model eu quero mexer, colocar criatura, ponto de novo, opa, ponto de novo, e aqui vai ter uma lista de funções do Prisma, que são funções baseadas em coisas que você pode fazer com queries do SQL. Só que vocês não precisam saber nada de SQL, o Prisma já faz isso sozinho. Então tem várias funções aqui, cada uma faz uma coisa, vocês podem dar uma olhada melhor. Eu não vou mostrar todas. Aqui nesse caso eu vou usar o find many, que é para encontrar e retornar mais de um, ou pelo menos poder retornar mais de um, né? Zero ou mais objetos do banco de dados. Eu poderia passar algum filtro, algum parâmetro aqui, mas como que eu quero que ele me retorne todas, eu vou deixar sem filtro.
E basicamente é isso. Só que essa função não vai funcionar porque o acesso ao banco de dados pelo Prisma é uma função assíncrona. Ela demora um tempo para ser realizada e aí o nosso código meio que tem que ficar esperando ela terminar. Para isso, eu vou definir essa função como função assíncrona aqui na arrow function. Então, assim que e aqui o parâmetro, eu estou definindo uma função assíncrona. E essa parte aqui eu vou ter que colocar para ela esperar esse procedimento ser concluído. Então, colocar um await aqui. Significa que eu vou esperar isso aqui ser concluído e só depois eu vou atribuir essa constante criaturas. E essa função não está retornando nada, né? Então eu vou vir aqui, return criaturas. Desse jeito, já deve estar funcionando. Eu vou pegar todas as criaturas do banco de dados e retornar nessa função. Beleza, essa função aqui já está pronta, já deve estar funcionando, não tem nada de errado com ela. Mas a gente pode deixar ela um pouquinho melhor, que seria tipando esse retorno aqui. Tem dois jeitos de fazer isso. Um seria usando o tipo do prisma, que o prisma gera, desse jeito aqui. É só preencher aqui, ele já tem aqui, ó. O próprio prisma já gera esse tipo, ele já importa automaticamente. Eu definiria aqui como uma lista de criaturas, mas ele já vai até marcar como redundante isso aqui, porque o próprio procedimento do Prisma já tipa essa variável como desse tipo aqui. Só que, se eu quiser mudar um pouquinho esse tipo, seria melhor, seria uma boa prática, eu criar o meu próprio tipo aqui nesse arquivo. Então vou fazer isso, colocar interface, interface nada mais é do que um tipo, criatura, e aí que eu vou definir de acordo com o esquema Prisma também. Então, ó, esse modo da criatura tem o ID, o nome e a vida. Então vou definir esses parâmetros aqui. ID number, nome string e vida number também. E aí eu posso usar essa interface, esse tipo, para tipar o retorno e deixar padronizado no meu código. Uma lista, né, no caso, não é só um objeto. Viu? Ele não reclama, ele consegue tipar desse jeito. É só você fazer os parâmetros certinho. E assim funciona. Só que aí, desse jeito, a interface só está disponível para esse arquivo, né? Então eu vou exportar a interface também, para poder acessar esse tipo no front-end e já ter bem tipado e não ter que ficar importando do Prisma. Se fosse só isso, não teria por que criar meu próprio tipo e não usar o do Prisma, né? Mas eu posso, por exemplo, como eu vou fazer mais pra frente, adicionar algum parâmetro aqui que não tem e, e preencher esse parâmetro depois. Então, sei lá, nessa criatura eu vou ter ataques, por exemplo, que eu colocaria depois. E aí, esse parâmetro não tem no tipo que o Prisma gera, porque ele não tá na moda, né? Mas ele tá aqui. E ele funciona desse jeito, porque eu consigo converter esse tipo do Prisma para esse tipo aqui. Então é sempre uma boa prática criar e exportar essas interfaces para poder ficar tudo padronizado no código do projeto inteiro. Beleza, agora vamos fazer uma procedure um pouco mais complicada. Eu vou copiar essa procedure aqui, para já ter como base. Deixa eu só tirar esse ataques aqui também. Eu vou fazer a create agora, para criar uma criatura nova. Aí eu vou colocar o input de volta aqui, porque dessa vez vai precisar. E uma nova coisa que eu vou mostrar aqui agora é usar esquemazoides para fazer o input, né? Quando o input é muito grande, como vai ser mais ou menos o caso aqui, é melhor a gente separar o input numa variável que seria o esquemazoide. Então eu vou colocar aqui, vou criar uma nova variável, vou colocar input schema é igual a z.object, que nem a gente fazia antes, e passar um objeto como parâmetro aqui. Quais são os dados que eu preciso para criar uma criatura? Vou até mostrar no esquema Prisma aqui. O ID ele é gerado automaticamente, ele é autoincremente. Então a gente precisa passar o nome e a vida, que são atributos obrigatórios. Então, para o input dessa procedure create, a gente vai ter que passar a vida e o nome. Então vou colocar aqui os parâmetros nome, que é z.string, e vida, que é z.number. É bem parecido, que nem eu tinha falado, com os tipos do TypeScript padrão. Beleza, então a gente tem aqui o nosso esquema Zod pro input do procedure create. Mas o Zod tem uma coisa legal, que eu posso fazer mais validação do que só isso. Nesse nome aqui, por exemplo, eu quero que ele não possa ser nulo por motivos óbvios. Eu não quero uma criatura com nome vazio. Então eu coloco aqui mínimo 1. Agora esse nome, essa string, precisa ter no mínimo um caractere. Eu posso fazer a mesma coisa aqui pro number. Eu não quero que essa vida possa ser zero, então nem negativa, então vou colocar aqui também.
Ela tem que ser no mínimo 1. Existem outras funções de validação. Você pode colocar um ponto aqui e vai aparecer várias. Tem mínimo, tem negativo, múltiplo de... Tem várias. Para cada tipo também, string, number, tem alguns diferentes. Mas eu vou usar só esses por enquanto. Beleza, aí agora que eu criei esse esquema, eu posso usar ele direto aqui, em vez de ter que definir ele aqui. Então, input esquema, que eu já defini ali atrás. Vou manter, quer dizer, agora eu não posso mais manter o ponto .query. Por quê? Porque é um create. Eu estou criando um objeto no banco de dados. Então eu estou alterando o estado do banco de dados, eu estou escrevendo nele. Então agora tem que ser uma mutation. Não pode ser mais uma query. Vou manter o async. Aqui eu tenho que colocar o input de volta. E vou manter o ctx, obviamente. Agora, de maneira parecida, em vez de criaturas, eu vou colocar aqui criatura criada. É igual ao ctx.db.criatura. E aí, no lugar de find main, eu vou colocar create. Tem create main, mas nesse caso aqui eu vou criar só um. E aqui, obviamente, eu vou precisar passar os parâmetros. Então, eu vou passar um objeto com os parâmetros. E aí, os dados que vão ser usados para criar vão no parâmetro data. Então, eu coloco o data aqui. E aqui eu posso colocar um input direto. Que como ele já está tipado certinho, não preciso fazer conversão dos tipos. Beleza. Basicamente é isso no create. Já tem o procedimento de criar aqui. Tá com a await tudo certinho. Agora é só ajeitar esse retorno aqui. Retorno, criatura criada. Essa criatura. Aqui faltou a vírgula, por isso que tá reclamando ali. Entre cada procedure você tem que colocar uma vírgula. Beleza, agora deve estar tudo certo, já deve estar funcionando também. Essa é a nossa procedure create. Tá, mas assim como no list que eu tinha feito antes, ainda tem como melhorar essa procedure. Que nesse caso seria com tratamento de erro. Pode acontecer de alguma coisa dar errado na hora de criar essa criatura e ela não ser de fato criada. Por exemplo, se eu tentar criar uma criatura com o mesmo ID ou passar algum parâmetro que não seja válido de acordo com esse esquema que eu criei, né? Que não passe nessas restrições que eu coloquei. E aí, nesse caso, ele não vai me retornar uma criatura, vai dar um problema no código, pode ser que dê algo muito errado. Então, para padronizar isso, para eu saber como lidar com isso melhor, eu vou lançar um erro que eu mesmo vou criar. Então, primeiro eu vou verificar se alguma coisa deu errado. Verificar se essa criatura criada não existe. Porque se ela existir, ele vai passar e vai retornar normalmente. Se ela não existir, quer dizer que alguma coisa deu errado. Então, se ela não existir, eu vou lançar um erro. Então, throw new, para criar um novo erro e lançar ele para frente. E aqui, em vez de colocar o erro padrão do TypeScript, eu vou colocar trpc error, que ele fica mais específico, né? Fica mais, ele diz melhor o que aconteceu. E aqui eu tenho que passar no construtor do erro, eu tenho que passar um objeto com os parâmetros que vai ser a mensagem de erro, que eu vou colocar ocorreu um erro ao criar a criatura. E não só isso, eu tenho que passar também o código do erro. Então aqui, code. E ele tem algumas opções. Eu vou colocar internal server error, eu acho que é o que mais encaixa nesse caso aqui. Então beleza. Agora eu vou lançar esse erro se der alguma coisa errada na hora de criar essa criatura. E aí no front-end eu posso fazer um bloco try-catch, eu posso verificar se o código de erro é esse e exibir uma mensagem personalizada pro cliente. Então esse lançamento de erro deixa as coisas mais padronizadas e mais fáceis de lidar no front-end. E aqui eu poderia, seria uma boa prática, eu fazer um lançamento de erros melhor. Por exemplo, criar um erro diferente para quando os dados de entrada não correspondem aos critérios do esquema ZOD. Então poderia fazer uma validação do ZOD aqui e aí se não passasse, lançar um erro diferente, com um código diferente, e aí deixar esse aqui para algum erro que eu não sei o que aconteceu, por exemplo. Mas nesse caso aqui, como é um exemplo mais simples, é só para aula, eu vou deixar assim. Mas quando vocês estiverem no projeto real, é bom fazer o melhor tratamento de erros possível.
Bom, então vamos lá fazer algumas novas procedures, que são as mais utilizadas nos projetos reais. Para isso eu vou fazer o update agora, então eu vou fazer um novo esquema, que vai ser input esquema do update. E aqui, a diferença do para criar é que os dados vão ser opcionais. Se eu posso querer editar só a vida ou querer editar só o nome. Então, todos os parâmetros aqui vão ser opcionais, exceto o ID. Eu preciso do ID para editar uma criatura. Então, o ID vai ser um parâmetro agora de entrada da procedure e vai ser obrigatório. Então, a gente tem aqui o ID que é um number, z.number. Eu vou colocar mínimo 1 também, porque como é auto-incremente, o mínimo é 1. Então, a gente tem esse esquema do update aqui agora. Eu vou criar a nova procedure. Copiar de novo. Vou trocar o create por update. Vou trocar o input agora. Agora é o input schema update. Esses nomes ficaram meio ruins, mas só pra exemplo. Como eu estou atualizando, também é uma mutation. Vou manter o async, o input ctx, tudo normal. Aqui eu vou trocar de criatura criada para criatura editada. A wait mantenho. E aqui eu vou trocar o create para update também. Aqui, update. Aqui a data, os dados estão errados, porque o update é diferente um pouco. O objeto que eu vou passar como parâmetro tem primeiro o where, que vai mostrar para o Prisma qual criatura eu quero editar. Então aqui eu vou colocar o ID, porque é um identificador único, é melhor. Então vou colocar input.id. Assim eu vou editar a criatura que tem esse ID que eu estou pegando do input. Beleza. Agora o resto dos dados, agora sim, data, são os dados que eu quero editar. Eu vou abrir aqui e dessa vez eu vou ter que editar, porque o input ele tem alguns os parâmetros um pouco diferentes dos que eu quero editar. No caso, os que eu quero editar aqui são só o nome e a vida, e o input tem aquele ID a mais. Então dessa vez eu vou ter que fazer parâmetro por parâmetro. Vou colocar aqui nome igual a input.nome, vírgula, vida igual a input.vida. Como eu coloquei como optional aqui, esses dois parâmetros no input podem ser undefined. Você pode ver aqui que eles podem ser undefined. Mas para o procedimento update, tá certo. Os parâmetros são realmente podem ser o tipo que eles são ou undefined, porque eu não preciso passar todos eles. Então beleza, o update está aqui. Aqui eu vou deixar do mesmo jeito, eu vou só trocar a criatura por criatura editada. E aqui também a mesma coisa. Então aqui, mais uma procedure feita, update, que é bem comum em ser usado em projetos reais. E agora, vamos fazer mais uma, que é a delete. Quando eu quero excluir uma criatura do banco de dados. Aqui o input é simples, eu não vou criar um novo esquema só para isso. É um z.object. E aqui o único parâmetro que eu preciso é o id, que é um z.number. Que eu vou colocar mínimo de novo, só por boas práticas. Também é uma mutation, eu estou excluindo alguma coisa do banco de dados, eu estou alterando o estado do banco de dados. Aqui em criatura editada, novamente eu vou trocar para criatura excluída. O update eu vou trocar para, se eu não me engano, delete mesmo. Isso. Aqui eu não vou precisar dos dados mais, porque eu só estou excluindo uma criatura. Eu só preciso do where, do mesmo jeito que o update aqui. Eu preciso indicar qual criatura eu vou deletar. Então eu vou passar o where, e aí como parâmetro desse where eu vou passar o id, que tem que ser igual ao id do input. Aqui de novo eu vou trocar para criatura excluída. E agora sim, mais uma procedure feita. Então, como vocês podem ver, quando a gente já tem uma procedure feita, é relativamente tranquilo de ir criando novas. E aqui eu vou só criar mais uma última, que também é bem comum, que seria o find unique. Eu vou dar o nome aqui de criando novas. E aqui eu vou só criar mais uma última, que também é bem comum, que seria o find unique. Eu vou dar o nome aqui de unique. Acho que fica bom assim. O input, do mesmo jeito que o delete, é só um id, então eu também vou copiar aqui. Aqui no getUnique, vou colocar aqui.
Esse aqui não é uma mutation, eu só tô lendo um dado do banco de dados, então posso colocar query mesmo. Aqui eu tenho input, eu tenho context. Aqui em criatura criada eu vou só colocar criatura. E aqui em create eu vou trocar para find unique. Aqui também é parecido com delete. É um where que eu tenho que passar o ID. Eu tenho que passar, no caso, alguma característica que separe unicamente uma criatura, né? Então se eu tiver algum parâmetro que seja unique aqui, que não seja o ID, pode ser também. Mas nesse caso aqui só tem o ID, então tem que ser o ID nesse caso. Então vou passar o ID do input para encontrar essa criatura única. Aqui de novo vou trocar para criatura. Nesse caso aqui, quando ele não encontra uma criatura, ele só retorna null, se eu não me engano. Tá difícil de achar aqui. Como ele só retornaria null, não precisa. Aqui ó. Quando ele não acha, ele retorna null. Então eu não preciso verificar se não achou a criatura, porque se ele não achou, ele simplesmente não achou. Ele vai retornar null direto, então eu não preciso desse erro. Então aqui a gente tem todas as procedures mais comuns de serem usadas no projeto real. Todo o CRUD tem aqui, né? CRUD é um termo, uma sigla que vem de Create, Read, Update e Delete. Todos esses procedimentos estão aqui. O Read, inclusive, tem dois, né? Que é o List e o Get Unique. Então, essas são as mais comuns. São as que vocês vão usar normalmente no projeto. Aqui só ficou errado as mensagens de erro, né? Aqui tá certo, mas aqui eu deixei criar, né? Então aqui eu vou trocar pra editar e pra excluir. Pronto. Já fica de aviso aí pra tomar cuidado quando vocês forem copiando coisas. Sempre tem algum lugarzinho que você pode acabar esquecendo. Bom, agora eu vou criar mais uma procedure aqui, só pra mostrar mais uma coisa que dá pra fazer essas procedures. Eu vou criar um procedure filter, no caso aqui eu vou colocar by min life. Filtrar por vida mínima, né? Eu quero filtrar todas as criaturas que têm uma vida maior ou igual a um número específico. E aqui eu vou colocar o input, no caso vai ser só min life, vida mínima no caso, vou colocar. Que vai ser z.number. Vou tirar o mínimo 1 aqui. E aqui também vai ser uma query, porque eu só tô lendo. Aqui eu vou colocar criaturas. E aqui em vez de find unique, vou colocar find many. Porque pode ter mais, vai ter provavelmente mais de uma criatura, né? Que se adequa a esse filtro. E aqui, em vez de colocar um identificador único, que nem o ID, eu posso colocar outras coisas. Eu posso colocar características, eu posso colocar filtros de diversos tipos. Nesse caso aqui, eu vou colocar vida. Que eu vou passar qual filtro eu quero aplicar nessa vida. Que eu vou colocar greater than or equal, que é maior que ou igual. E aqui eu vou passar o valor que eu quero usar para filtrar, que vai ser o input ponto vida mínima. Desse jeito aqui, esse procedimento vai pegar todas as criaturas que têm a vida maior ou igual ao input ponto vida mínima, que é o parâmetro que eu estou passando para essa função. E tem várias coisas que dá para fazer desse jeito. Eu posso, por exemplo, colocar aqui max, e que em vez de maior que ou igual, eu posso colocar menor que ou igual, que seria LT, less than or equal. Eu poderia colocar um valor específico para vida, então vida igual a input ponto vida mínima. No caso aqui não seria mínima, né, mas eu filtraria todas as criaturas que têm a vida exatamente igual a esse parâmetro do input aqui. Tem várias e várias coisas que dá para fazer com esses filtros. Tudo tem na documentação oficial do Prisma, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Mas tem muita coisa que dá pra fazer aqui, vocês podem dar uma lida. E inclusive nem tudo que dá pra fazer tá aqui, mas tem bastante coisa. E eu não tenho como passar por tudo. E aí, de maneira parecida com a parte de filtrar, eu posso também ordenar os resultados que eu vou pegar. Aí, junto com o parâmetro where aqui, ou independente dele, eu coloco o parâmetro order by, passo um objeto, e aí nesse objeto eu coloco qual parâmetro eu quero usar para ordenar. Eu vou colocar vida também, só para ficar condizente. Que eu vou só voltar pro jeito que estava antes, né? Não faz sentido. Então greater than or equal. Put vida mínima.
que eu tô filtrando todos que são maiores ou igual que a vida, que aquela vida. E eu vou ordenar pela vida. Eu vou passar aqui o parâmetro ASCII, que é de ascendente. Então, o resultado dessa query aqui, eu vou ordenar pelo atributo vida de forma ascendente. Então, da menor vida para maior vida. Também dá para filtrar por outros atributos, dá para fazer decrescente, dá para fazer sei lá, deve ter como fazer aleatório também. Tem muitas coisas que dá pra fazer. Tudo tá na documentação oficial do Prisma. E aí, isso tudo é pra mostrar pra vocês que, apesar de ter essas procedures meio que padrão assim, que são comumente usadas, tem muita coisa que dá pra fazer de diferente dentro de uma procedure. Em projetos reais acontece bastante, você tem que fazer algo mais diferente, usar esses filtros ou ordenação. E aqui eu tenho um exemplo de um projeto real nosso. Tem algumas procedures aqui que eu uso esses conceitos. Aqui, por exemplo, tem uma bem normal, né, de filtrar. Aqui, nessa aqui, eu vejo se já existem duas no mesmo horário dessa model. E aí, se existir, eu não consigo criar uma nova reserva, né, que é essa model aqui, no mesmo horário. E aí, para isso, eu uso essa função count aqui do Prisma, que é diferente. Tem aqui mais embaixo também. Eu filtro reservas não, bloqueio, que é uma outra model, no mesmo dia e no mesmo horário, usando o where. E lanço o erro nesses casos, que nem eu tinha falado pra vocês, de lançar erros diferentes, né? Aqui eu deveria ter usado o TRPC error, mas eu usei error só por simplicidade. Aqui mais pra baixo também eu tenho uma ordenação, que eu acabei de mostrar. Aqui também tem o filtro de greater than or equal e less than or equal, que eu também mostrei pra vocês. Então tudo isso é pra mostrar que essas coisas realmente são usadas, a gente realmente precisa usar de vez em quando, apesar de serem bem diferentes. E agora o último tema da aula de hoje é as Protected Procedures. Como vocês viram, o único tipo que a gente usou até agora foi as Public, mas existe outro tipo também chamado Protected Procedure, que está importado aqui. Essas Protected Procedures, elas, como o próprio nome já diz, são protegidas. Elas não deixam usuários que não estão logados fazerem essas procedures que são definidas como Protected. Então se eu colocar esse create aqui como Protected Procedure, quando alguma pessoa tentar fazer essa operação de criar, quando um usuário que não está logado chamar essa API, ele não vai conseguir, vai dar erro de acesso negado, de unauthorized, e ele não vai conseguir criar essa criatura. Se a pessoa estiver logada, aí sim ela consegue. Só que essa procedure só existe por padrão quando você, na hora de criar o repositório, seleciona para usar o next shelf. Aí quando você faz isso, ela já vem definida aqui nesse arquivo trpc.ts, tem aqui protected procedure. Ele vai pegar a session do usuário daquele context que eu tinha mostrado antes, que tem, não sei se é aqui ou se é no root, o context aqui. Ele passa essa session, aí o protected procedure vai pegar essa session e vai verificar se o usuário tem uma sessão, se o usuário está logado. Se ele não tiver, ele vai lançar um erro de unauthorized. E aí a operação não vai ser concluída. Se o usuário estiver logado, aí sim vai passar normal e vai ocorrer tudo normalmente. Só que se você não tiver selecionado o Nextshelf, ele não vem aqui por padrão. Aí você tem que fazer essa função por si mesmo. E outra coisa que dá pra fazer também é, se você quiser, por exemplo, um tipo especial de usuário pode fazer esse procedimento. Aí você pode ver se, tipo, em vez de deixar assim, você coloca um user ponto, e aí aqui não tem, né? Mas vamos supor que tivesse role, aí você coloca ali, se não for, né? Tirar esse negócio aqui. Se não for, por exemplo, admin. Aí ele daria esse erro. Aí só os usuários que tivessem a característica admin poderiam fazer aquela procedure. Você pode criar uma outra também, igual, né, deixar essa aqui, sei lá, uma protected nível 1, e aí fazer uma igual, e aí colocar aquilo que eu falei, sei lá, protected procedure 2. E aí essa protected procedure 2 seria um acesso especial com a role do usuário. Dá pra fazer várias coisas. É só colocar nessa parte do código aqui, você pode fazer meio que você quiser. E é isso. Que eu falei, como a gente já tem o Nexthouse, ele já foi instalado, a Protected Procedure já está configurada por padrão. Então, se eu quiser colocar uma procedure como Protected Procedure, só usuários logados vão conseguir fazer isso.
vão conseguir usar essa procedure. E é isso. Esse era o conteúdo da aula de hoje. Vai ter mais uma próxima aula sobre integração e como usar essas APIs. Hoje foi só para fazer as APIs mesmo. Vai ter mais uma aula sobre como usar e como fazer a integração do front com o back usando as APIs que a gente criou. Mas como essa aula já está muito longa, eu vou acabar por aqui hoje. É isso, valeu galera, até a próxima.